Olá, gente, aqui é novamente Vadim Kovalev trazendo mais um vídeo para vocês. E eu já vou começar o vídeo pedindo desculpa pelo fato de que já faz muito tempo que eu não posto vídeo, mas a explicação é simples. Meu outro celular grava vídeos de uma forma horrível. Por exemplo, 1 minuto de vídeo é 1 gigabyte, ele grava tudo errado e a qualidade é ruim e de áudio também. E ontem meu pai comprou um iPhone 6S, que é a primeira vez que eu estou gravando aqui com ele e eu espero que o vídeo esteja ótimo. E ainda em 4K. E o áudio também. Bom, gente, eu já vou começar um novo tema muito bem. O que eu vou tratar hoje? A respeito do livro do Murray Rothbard, A Educação Livre e Obrigatória. Esse tema é muito complicado e muito discutido em todos os tipos de ideologia, praticamente. Mas na libertária, isso é uma das principais. Primeiramente, eu vou dizer o seguinte: a educação, ela não é um direito, ela é apenas um privilégio. Por que não é um direito? O direito, sob o ponto de vista libertário, é o quê? É alguma coisa concedida pela própria natureza, é alguma coisa irrefutável, de certa forma. Aquilo que nós já podemos depreender por meio da própria ética, do próprio raciocínio lógico. E a realidade não consegue demonstrar para a gente que educação é um direito. Por exemplo, a condição natural do ser humano é o quê? É já nascer pobre, é já nascer sem roupa, é nascer sem comida, é nascer sem nada e inclusive sem educação. E o que ele faz com isso? Ele vai chegar e vai usar o corpo dele para procurar recursos, trabalho, para conseguir então acumular a sua propriedade privada e dessa forma garantir qualquer tipo de espécie de, vamos dizer assim, uma condição de vida melhor, a qual eu tô tendo com esse iPhone, que graças a Deus espero que esteja gravando muito bem, tá bom? E a educação não faz isso. A educação é uma coisa muito subjetiva e não está presente na realidade de forma concreta, originária. Ela é uma coisa subjetiva que não deriva exclusivamente da ética. Portanto, ela não é um direito, e o único direito justificado eticamente e comprovado é o direito à propriedade privada, o qual foi inclusive muito bem explicado pelo Hoppe, né, no livro A Ética Libertária, né, no livro da Ética Libertária, em que ele explica a respeito da ética argumentativa, a ética argumentativa hoppiana, na qual diz o seguinte: se nós temos duas pessoas aqui e eu estou falando com você e você está falando comigo e isso aqui é uma conversa e nós estamos usando argumentos, é necessário que eu respeite você e você respeite eu, a fala de cada um. E ao momento que nós falamos, nós assumimos a propriedade sobre a gente. E você não pode interferir no discurso do outro, porque você vai estar ferindo no o quê? Na propriedade dele. A ética argumentativa é o quê? É a ética que presume que todo ser que é capaz de argumentar tem o direito à propriedade privada. E, hoje em dia, o único que nós conhecemos é o ser humano, pois ele é o único, hoje em dia, capaz de argumentar, tá? O cachorro que está latindo aqui, ele não tem capacidade de argumentar, ele só tem capacidade de lançar discurso de ódio fascista no meu vídeo, mas tudo bem. Então, o que é uma educação, vamos dizer assim? O que é? É um privilégio. É um privilégio que nós temos de, moralmente dizendo, aprender alguma coisa e usar isso em prol do próprio bem e também, em forma moral, contribuir para a sociedade. E por isso ele deve ser um serviço privado. Por quê? Porque ninguém pode chegar e obrigar, como a gente acontece agora aqui com a gente, a ter uma obrigação compulsória da educação. As pessoas devem aprender o que querem e ensinar
o que querem, da forma que quiserem e que bem convir a elas. Só que no Estado a coisa não funciona muito bem assim. Ou seja, acaba sendo um serviço estatizado, que é o tema principal que nós estamos abordando agora nesse resumo, nessa explicação desse livro. Tá, Patinho, você me disse que a educação não é um direito, como se fala o tempo inteiro, explicou o básico do porquê. E explicou também que ele é um privilégio. Tá, mas de onde é que surgiu essa educação pública, essa educação obrigatória, compulsória, estatal? Ela surgiu lá na Esparta, onde você tinha, por exemplo, quando uma criança nascia, já era selecionada, olha só, discurso de ódio, já era selecionada conforme as expectativas físicas dela. Então, quando ela crescia, ela já tinha que obrigatoriamente estudar aquilo que os espartanos queriam que ela estudasse e então fazer todo aquele processo de formação militar e social obrigatória. Depois foi se espalhando para a Prússia de uma forma mais organizada, com um Estado mais forte e organizado. Depois a França copiou e depois a Inglaterra, todo aquele Reino Unido que nós temos hoje em dia. E qual foi a principal causa disso? A principal causa disso também foi a doutrinação religiosa em escolas públicas junto com o Estado. Ou seja, o Estado chegou lá e quis fundir educação entre o Estado e a Igreja. Logo, eles queriam doutrinar as crianças com base naquela igreja, naquela religião a qual o Estado considerava certa. Nós, por exemplo, temos aí nos Estados Unidos o exemplo do calvinismo. Outro motivo foi o uso dela para as guerras. Era necessário que, naquela época, se compreendesse o que fazia de um país conseguir ganhar melhor uma guerra. O que poderia, por exemplo, fazer? Tinha armamento, tinha isso, tinha aquilo, mas quando você analisava muito bem aquela questão, ainda mais no cenário da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, se percebeu que aqueles que se davam melhor eram os países mais nacionalistas. E chegou um cara e falou: descobri agora a receita. Então por que nós não nacionalizamos as crianças e embutimos uma obrigação educativa compulsória do nacionalismo para as crianças? E isso foi mais um dos motivos. Não bastasse a doutrinação religiosa, ainda botavam o quê? A doutrinação nacionalista. Como, por exemplo, Hitler. A grande Alemanha, o terceiro Reich, o povo alemão, a raça ariana, vocês têm que morrer pelo Estado, pelo partido nazista. Isso era uma das questões nacionalistas. E isso acontecia em cada estado, e acontecia até há pouco tempo atrás. Em várias escolas ainda há. Na Coreia do Norte, por exemplo, isso é a base da educação, né? E eu vou te fazer uma pergunta. Vamos dizer que você está numa escola, seja pública ou particular, e aí eu te faço uma pergunta. O que você se lembra do que se aprende na escola? Você, por exemplo, lembra que você aprendeu a respeito em física das cadeias elétricas, K, L, M, N, O, P, Q? Acho que não, né? Você lembra em matemática todas as propriedades do logaritmo? Também acho que não. Em biologia, você lembra toda a fórmula da síntese e da composição da energia dos ATPs no processo de transformação das cadeias? 2 ATPs geram isso aqui, com carbono gera água. Você lembra isso? Não, né? E em química, você lembra como calcular, de repente, a quantidade de calor por segundo transferida de um corpo para o outro? Também acho que não. Bom, mas o que então você lembra? Aí eu vou te perguntar. Você que não lembra nada disso que eu falei,
Você se lembra, por exemplo, da Grande Revolução Francesa? Acho que sim, né? Lembra do grande estado de educação que protegia o povo de Getúlio Vargas? Acho que sim. Você lembra da construção dos direitos humanos, dos direitos da mulher, do negro, dos direitos de saúde, educação, Constituição Federal? Acho que lembra. Você lembra, por exemplo, da questão relativa a quando, por exemplo, os Estados Unidos chegou lá e implantou o New Deal, implantou lá em 1929, com aquela crise, uma nova transformação que o Estado resolveu, a maior crise que já existiu no mundo em termos econômicos? Cara, eu acho que sim. Então eu te falo, para que serve a escola? É para basicamente você aprender física, química, matemática, ou é para você aprender o aquecimento global e construir você socialmente, civilmente? Eu acho que é a segunda opção. E você pode, por exemplo, analisar isso. E a escola é o quê? É um órgão obrigatório por Estado, por lei. Tá, aí isso aí a gente já sabe. Mas aí se a gente pensar na escola privada aqui no Brasil, pensa na escola privada aqui do Brasil. Você vê algum tipo de diferença entre o Estado em relação à escola pública e privada? Você consegue entender a diferença entre a matéria escola pública e escola privada? Eu não vi diferença alguma. Por quê? Porque nós temos uma matriz curricular básica em que toda escola, independentemente de qual seja, tem que abordar. Exatamente em qual trimestre, em qual bimestre, em qual semestre, de que ano. Ou seja, a escola privada aqui no Brasil também é obrigada, se você não sabe, a dar aula daquilo que eles acham que se deve dar. Fora que todas as outras referências que nós temos, por exemplo, para entrar na faculdade, a não ser a faculdade privada, que você tem que estudar exatamente a mesma coisa, história, de tudo, nós temos o Enem. E o Enem é aquela prova que chega lá e fala as maravilhas do Estado, né? Ai, os direitos, conquistar os direitos, como a democracia é maravilhosa. E você é obrigado, então, a entrar nesse estudo e seguir essa linha, essa base de pensamento. E para caso você não saiba, eu tirei 980 na redação em 2018. E em 2017, 940. E basicamente o que eu disse foi o quê? Uma espécie de manifesto comunista. Tá? Mas eu consegui quase tirar 1000. Olha só como é que é coisa maravilhosa, né? Por quê? Porque exatamente o cara leu ali, o redator leu e falou, realmente o que esse cara está aprendendo é exatamente aquilo que nós aprendemos na escola. Tá bom. Vamos continuar. E caso você não entrar para a escola, tem uma punição. Ou seja, se o seu pai falar, então, cara, o que acontece? Eu sou uma testemunha de Jeová e eu não quero que o meu filho seja submetido a esse tipo de educação. O Estado chega lá e fala, não, você vai ser preso e eu ainda vou deixar a lei referente a isso. Você, se o seu pai não botar você na escola, ele vai preso e você vai ter que estudar de qualquer forma. Aí nós temos aquela ideia legal de colocar indivíduos diferentes normativizados em apenas uma sala e totalmente suprimidos. Ou seja, não importa se você segundo o Ray Rothbard, é inteligente, burro ou mais ou menos. Você vai ter que estudar a mesma coisa. Se você for inteligente e já souber tudo aquilo que for ensinado, conseguir entender muito bem e achar aquela matéria chata, você vai ter que estudar. Se você é uma pessoa média, concordando ou não concordando, é isso aí, cara, você tem sorte. Você vai estar lá no seu padrão médio. E se você for burro e aquilo ali for, de repente, uma matéria muito complicada de você entender e você não tiver essa capacidade de entender, você vai ter que se adaptar àquilo ali. E a prova é mesmo para cada um e não há o respeito às individualidades, às pessoalidades de cada pessoa. Isso quer dizer o quê? Que se você
é uma pessoa que tem necessidades especiais, dificuldade em uma matéria, facilidade em outra, isso não vai poder ser feito. Por quê? Porque eles basicamente querem coletivizar todo mundo, como se todo mundo fosse igual. E aí, se você tiver uma espécie de qualidade superior em alguma coisa, você vai ter que estudar a coisa naquele nível inferior. E se você for inferior a alguma coisa, você vai ter que aprender infelizmente, o KLMNOPQ, o SPDF, sopa de feijão, ou de qualquer forma lá em Química. Mesmo que você seja péssimo, e você não pode procurar o quê? Um professor privado para isso, que explique exatamente como você quer e tenha que dispensar as aulas públicas. Então, isso também é um dos grandes problemas. E aí, por isso que nós temos uma nação em que nós temos quase ninguém com prêmio Nobel aqui. Compara lá com os Estados Unidos. Por quê? Lá tem umas coisas um pouquinho mais privatizadas. Aqui não. Aqui todo mundo tem que ser naquela linha. Logo, ninguém pode ser mais inteligente, se destacar e ganhar um prêmio Nobel internacional, né? Tá, aí você fala assim, Vadinho, mas se não fosse a escola pública, Vadinho, se não fosse essa educação pública, ou até mesmo a privada, nas escolas, obrigatória, obrigada pelo Estado, quem é que iria dar educação para as crianças? Cara, existe uma coisa chamada educação para os pobres no YouTube. Essa plataforma que você está vendo aqui, que foi inclusive censurada, acabou de ser quase censurada pela aprovação do artigo 13 na União Europeia, aqui tem vários canais, como por exemplo, ProEnem, Estude, tem, de repente, Descomplica. Cara, tem muita coisa para você olhar, tem tudo. Tudo aqui que eu tô falando para você, cara, tudo que você tem na ética libertária, toda a ética libertária, praticamente toda está aqui no YouTube. Se você quiser estudar qualquer coisa, é só procurar aqui. Você tem professor, por exemplo, o professor Jubilu, você tem professor Ferreto em matemática, o Jubilu em biologia, cara, tem tudo. E explicam muito melhor do que esses de escola pública, pelo menos para mim. Então, por que não poderia se trocar isso? E aí, de repente, desenvolver a pessoa de forma melhor, pelo menos, ou mais adaptada, de forma que ela e os pais dela se sintam melhores. Mas, infelizmente, como Estado, não pode. E aí surge a dúvida, por que existem países pobres e ricos? Bom, existe nos países ricos toda uma história de liberdade que justifica ela. Olha, por exemplo, para a Grã-Bretanha. Olha toda a playlist de 6 lições que eu falei a respeito da Grã-Bretanha e do porquê que ela é rica hoje. Olha, por exemplo, a Alemanha, da liberalização econômica que ela teve depois de 1945, aproximadamente 1948. Olha para os Estados Unidos, há alguns anos atrás. Olha para, por exemplo, a Suécia, a Suíça, que teve ali uma facilidade de empreender. Japão, que tem uma capacidade de você abrir negócios muito mais facilmente lá, sem toda aquela burocracia. Tem até países que você pode abrir uma empresa pela internet e demora o quê? Menos de 48 horas. Logo, é um país que permite crescer, enquanto tem outros que proíbem crescer, que é exatamente esses quais a educação privada, a educação particular, individual e demais outras formas, como homeschooling, é proibida. Aí tem uma parte do livro, depois da metade, que fala a respeito do fascismo, nazismo e comunismo. E aí a gente adiciona o socialismo aí também, que é basicamente a doutrinação comum. Tá, vou te explicar o que acontece. Vamos lembrar da história da Revolução de 1917. Em 1917, a Revolução de Outubro, chegou lá o Lenin com o pessoal dele, matou todo mundo e ele falou, tá, nós temos aqui muita gente socialista, muita gente querendo fazer a revolução, muita gente que basicamente também não acredita, então o que a gente vai fazer? Vamos fazer escolas públicas e em todas nós vamos doutrinar com o comunismo. E foi isso exatamente que eles fizeram. E na escola da União Soviética era totalmente obrigatório você entrar em escola pública e só existia escola pública só com aquela matéria em que fala um grande Stalin.
grande União Soviética que acabou com os imperialistas, os fascistas. É exatamente isso. A minha mãe, por exemplo, toda a minha família sofreu essa lavagem cerebral. Você vê, por exemplo, minha avó, ela ainda chorou quando tinha cerca de 7 anos de idade, ela nasceu em 1947, se eu não me engano. Ela chorou quando soube que o Stalin morreu. Você tem, por exemplo, a minha mãe, que durante um bom tempo acreditou, Stalin, aquela figura maravilhosa que salvou a Rússia, a grande Rússia da Segunda Guerra Mundial, enquanto na verdade ele próprio foi um dos responsáveis pela criação dela, porque ele até financiou o próprio movimento. Até hoje assim. Então, o mesmo acontece no nazismo. Como é que você acha que todo mundo chega lá e Heil Hitler? O cara aprende isso na escola. As escolas eram todas nazistinhas, para formar nazistinhas. E faziam surubas coletivas também para formar crianças, bebezinhos, que nascessem, para botar elas dentro de escolas, porque elas são moradoras de rua, para educar elas lá para serem soldados do exército nazista. Tá, e no comunismo de Kim Jong-un aí na Coreia do Norte? A mesma coisa. E no socialismo da Venezuela? Bom, eles doutrinaram ali, né? Mas o país deu muito errado e agora não adianta nem uma doutrinar de tão merda que deu. Tá. E aí teve uma certa parte do livro, depois dela, dizendo a respeito da educação obrigatória nos Estados Unidos, que começou mais ou menos ali no século XVII, lá mais ou menos na primeira metade do século XVII, com a implantação obrigatória do calvinismo dentro das escolas, para que eles pudessem ser doutrinados com essa religião. E isso foi progredindo. Nas escolas estadunidenses, isso foi progredindo, principalmente com as cidades de Massachusetts e Connecticut. Massachusetts e Connecticut foram as primeiras ali em que a obrigação de comparecer a escolas obrigatórias, estaduais, públicas, junto com toda a doutrinação, foi sendo implantada. E os outros estados começaram a copiar a partir desses modelos, dessas duas cidades de Massachusetts e Connecticut, que faziam toda essa progressão estatizante e aprofundaram uma regulamentação ainda mais lá no século XVIII. E hoje em dia, isso sempre vem crescendo. Logicamente, nós temos, por exemplo, na história dos Estados Unidos, que a educação estava maravilhosa. Aí eles falaram, não, nós vamos melhorar ainda mais a educação. E para isso nós vamos fazer o quê? Botar o Ministério da Educação. Quando botaram o Ministério da Educação, falaram, putz, merda, meu Deus do céu, deu tudo errado. Mas por quê? Nós vamos botar mais progressismo aqui. Nós vamos instaurar mais escola pública. Nós vamos fazer mais. E aí ferrou ainda mais a educação. O cara falou, não, tira essa merda aí. E aí voltou a ficar tão bom quanto era antes. Tá. E no Brasil nós temos o nosso querido Paulo Freire. E caso você não conheça, assista meu vídeo falando Desconstruindo o Paulo Freire. Tem aqui no YouTube, no meu canal. Ele foi o chamado socioconstrutivista brasileiro. Ele pegou e fez um modelo em que ele diz o seguinte, na Pedagogia do Oprimido, o livro dele. Olha, a escola, além de ensinar química, biologia, física, ela também tem uma importância muito fundamental, que é a de construir o ser humano social, moral, no qual nós vamos estabelecer o que ele deve pensar e que a escola não serve só para fazer do aluno alguém que sabe das matrizes básicas, mas também um ser humano ao modelo do Estado. E lembrando que isso não tem muito tempo. E ele foi considerado, em 2011, o patrono da educação brasileira. Por quem? Pela nossa cara senhora presidenta Dilma, tá? Dilma Rousseff. Ou seja, basicamente o que eles estão falando é o seguinte, o certo é o socioconstrutivismo e o ser humano não tem liberdade, ele deve ser moldado. Todos os valores, toda a moral,
tudo tem que ser mudado pela escola, como se a escola agora tem que substituir todo o papel dos pais. E é exatamente isso que o Brasil adotou. Aí eu te falo o seguinte, vamos analisar outra coisa. Nós temos uma péssima educação. E vamos jogar para a democracia. Como é que a democracia funciona com a educação? Olha, nós temos uma péssima educação, mas a democracia não está nem aí. Os parlamentares também estão preocupados em implantar ou não implantar ideologia de gênero nas escolas. E essa é a coisa mais importante. Ou seja, tem escola caindo a pedaço, que não tem professor, que não tem água, não tem luz, mas a coisa mais importante que eles têm a discutir é a ideologia de gênero, é o uso do nome social. Cara, vamos acabar logo com essa merda? Ou seja, não basta só essas ideias surgirem. Nós temos um Estado democrático que democraticamente coloca aquela merda ali. Toda essa ideia socioconstrutivista da pedagogia do oprimido, o qual, segundo eles, é usado pelo mundo inteiro, né? Mas é verdade, né? Aí você usa lá, colocaram lá, segundo Olavo de Carvalho, uma ideologia, né? Uma forma de educação exatamente que nem a do Paulo Freire lá na China. A educação está indo bem, vamos colocar aqui um Paulo Freire aqui. E a China botou ali e deu errado pra cacete. Fala, não, tira essa merda, tira. E aí a educação voltou a ser boa. Ou seja, os caras tiraram, a gente não, a gente ainda continuou com essa merda aqui. E ainda toda hora na escola vem professor falando, meu Deus, o Paulo Freire foi um maravilhoso educador. Enquanto o cara, na verdade, era para adultos ou para crianças, o cara não sabia nada e todo mundo assumia isso, mas simplesmente é esse desastre que nós temos. E o Brasil se encontra em matemática em penúltimo lugar, tá? Ele só fica atrás de um último que, se eu não me engano, é da África, de um nome de um país que nós nunca ouvimos falar. Por isso eu nem lembro, porque é uma coisa que a gente nem ouve falar. E aí vem aquela coisa democrática, governamental, de gente, a educação tá ruim, olha os índices de matemática. Então, qual é a solução? Vamos aumentar o número de escolas públicas. Tá. As escolas, segundo eles, já estão ruins. Os gastos públicos já estão enormes e não conseguem resolver. Se você aumenta, meu querido, o número de escolas, você também aumenta a necessidade dos gastos públicos. E como é que, se você sabe que os gastos públicos não são suficientes para dar uma educação boa para as crianças, você ainda constrói mais. Aí nós temos uma ruim educação que vai para uma péssima educação. E quando vai chegar na péssima educação, eles falam, não, vamos criar mais escolas. E essas mais escolas continuam sugando mais dinheiro e do pouco dinheiro que tem, produzem um monte de imbecis, analfabetos, ou até pessoas que tinham capacidade de serem gênios, Albert Einstein da vida, mas são submetidos àquela porcaria e vão ter que lidar com aquele estudo miserável que, infelizmente, teria muitas soluções, como, por exemplo, o YouTube, para resolver, mas o Estado não deixa sob pena de lei. Porque se o seu pai não botava o seu filho lá naquela escola pública maravilhosa, em que, na verdade, nem professor nem água tem, adivinha, você vai preso por vários anos e o seu filho vai ser tirado de você por você salvar os filhos das garras da doutrinação estatal. É isso mesmo. E pessoal, por favor, não se esqueça de que o meu próximo vídeo vai ser a respeito de um livro chamado A Mentalidade Anticapitalista, feita pelo Ludwig von Mises, que eu já fiz das 6 lições, que é só você assistir a playlist, que é maravilhosa, o pessoal adora. E me desculpe por não ter gravado vídeos há muito tempo, tá? E agora eu vou voltar a gravar. Então, obrigado por ter assistido o vídeo e espero que esteja esse vídeo em 4K em ótima qualidade e me falem aqui. E outra coisa, se você tem iPhone ou conhece sobre iPhone, fala para mim algumas dicas, algumas coisas legais, alguns aplicativos legais, algumas configurações legais, qualquer coisa que você souber a respeito do iPhone para me ajudar aqui embaixo no iPhone 6S. Então, por hoje foi só isso e espere pelo meu vídeo Mentalidade Anticapitalista de Mises e tchau, tchau.